E aí eu vou passar para a Jane. Bom dia, a gente vai continuar essa investigação e reforçar só um ponto que o Bruno falou em relação aos pacientes já epiléticos que chegam para a gente com uma crise de escape e que não trazem o exame de imagem. Alguns desses pacientes têm uma eletro muito típica e pode ser que a gente nem precise repetir o exame de imagem desse paciente, até ambulatorial. Então, na dúvida, a gente pode encaminhar para o serviço de referência que eles já fazem acompanhamento e eles vão avaliar qual que é a urgência ou qual que é a necessidade desse exame de imagem posteriormente. E aí, então, a gente já definiu que esse paciente está com uma crise epilética. Pode voltar. Tá? Esse paciente já está com uma crise epilética e a gente já fez os exames para ver se essa crise é provocada ou não. E aí, o próximo passo agora são aquelas dúvidas que a gente tem na emergência, como seguir essa propedêutica. E a primeira delas é quando que eu vou pedir um eletroencefalo para esse paciente, ou se eu vou pedir. A gente sabe que o eletroencefalo é muito importante para a gente definir o tipo de crise e o risco de recorrência. Tem um grade B para isso. Só que no departamento de emergência, a gente vai ter casos selecionados para pedir eletroencefalo durante a internação. E a gente vai ver até na próxima aula, quando a gente falar de status, que a principal indicação seria um paciente com crise recorrente ou com critérios de status. Todos os pacientes vão precisar de crise, vão precisar de eletroencefalo? Em teoria, sim, só que principalmente os pacientes que têm uma crise não provocada, porque a gente vai ver que esse risco de recorrência ou de se tornar uma epilepsia posteriormente, ele é maior. Então, para todos os pacientes com crise não provocada, sim, a gente vai indicar o eletroencefalo. Para os outros pacientes, os artigos falam que paciente com uma crise provocada, por exemplo, paciente que com uma crise no contexto de uma hiponatremia. Em geral, o risco de recorrência vai ser muito baixo. Esse paciente pode nunca mais ter crise, a gente vai como o Bruno falou, algumas incidências. 10 a 20% da população vão ter crise, pelo menos uma crise na vida, e não vão recorrer mais. Só que é interessante, esses trabalhos comentam que alguns pacientes fazem, tem uma crise sintomática, uma crise provocada, e a gente faz o eletroencefalo e encontra alguns achados sugestivos de ondas epileptiformes nesse eletro. Então, para alguns casos, a gente pode solicitar, mas o que a gente sabe que a regra é que o paciente tem uma crise não provocada, ambulatorialmente, de preferência, a gente vai pedir um eletroencefalo para esse paciente. E aí, qual que é a vantagem? Um dado que eu até comentei com a Isabela, que eu achei um pouco diferente, a sensibilidade do eletroencefalo é até menor do que o esperado, é só 17%. E a especificidade dele que é muito alta. A gente tem algumas formas de aumentar essa sensibilidade, que seria realizar eletroseriados, que é o que a gente teria disponibilidade no nosso serviço, de repetir esses eletros. Fazer por um tempo mais prolongado, porque a gente sabe que um eletro de 24 a 36 horas tem uma sensibilidade muito alta para detectar a crise. E fazer precoce, que seria até as primeiras 72 horas. E aí a dúvida também que surge muito no nosso dia a dia é quando a gente vai pedir uma função lombar para esse paciente, que a gente acaba pedindo para mais. A gente não tem trabalhos que usam sistematicamente a função lombar no paciente que tem uma primeira crise convulsiva, então não tem dados consistentes a isso. O que a gente sabe? Alguns trabalhos em crianças, por exemplo, com 503 crianças com uma meningite, nenhum apresentou crise convulsiva como único sintoma, então a gente vai ter outros sintomas associados para pensar em fazer uma função lombar. Paciente imunocompetente, paciente está alerta, teve a crise, está alerta, orientado, não vê necessidade de realmente realizar a função lombar, porque não tem outro indício de infecção do sistema nervoso central. Então, o que a gente viu que é importante, de quanto que a gente vai considerar a função lombar? Quando esse paciente tiver uma suspeita de infecção do sistema nervoso central, uma meningite, ou uma suspeita de encefalite, ou hemorragia subaracnoide. Mas, como eu falei, a gente não tem estudo que realmente comprove essa indicação como uma regra para a gente criar no nosso serviço, por exemplo. A gente vai ter que analisar cada caso e avaliar os outros sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar. Da mesma raciocínio que a gente faz quando a gente vai pedir um exame de urina. A gente não vai pedir para todo mundo. E aí, outra dúvida que a gente vem é como que a gente vai tratar, como que a gente vai manejar esse paciente. A gente tem duas perguntas principais. É quando eu tenho que fazer um bolus EV, quando eu tenho que dantonizar ou idantalizar esse paciente, e quando eu vou prescrever um anticonvulsivante para esse paciente fazer o uso internado e depois durante a alta hospitalar também. E aí a gente tem vários medicamentos disponíveis, aqui o objetivo não é a gente indicar esses principais, não acho que o tema da aula não seria esse, mas a gente sabe que as crises focais a gente tem muita indicação de feniltonina, carbamazepina, para crise generalizada, levetiracetam, amoxicilina, azolprol, e eu preciso reforçar que o que a gente tem disponível no Brasil é a feniltonina e fenobarbital. Por isso que a gente usa muito o termo idantonizar, que o que a gente tem disponível venoso, e vão ser para aqueles casos que eu preciso atingir o nível terapêutico mais rapidamente. E aí, como que eu vou decidir? Só lembrando do termo da questão da idantonização, a dose que a gente aplicaria para esse paciente seria de 15 a 20 miligramas por quilo.
A gente orienta a diluição até no máximo 100 ml de soro fisiológico, quando a gente sabe que tem um risco de precipitar no equipo ou na solução a fenitoína, a gente vai perder essa dose que eu calculei para o paciente receber, e um tempo de administração de no máximo 30 minutos também. Qual que é o risco? Por que a gente muitas vezes coloca esse paciente na sala de emergência? São de gerar arritmias durante essa infusão, principalmente bradicardia. A gente vai ver no nosso protocolo que a gente vai orientar preferencialmente que esse paciente receba o bolus EV no serviço numa sala de emergência. Então, esse paciente teve a primeira crise. E aí a gente, como o Bruno também explicou os tipos de crise, seria uma crise não provocada, uma sintomática aguda provocada. A maioria dos trabalhos coloca a sintomática aguda e provocada no mesmo grupo. Só que alguns citam a provocada como consequência de uma alteração metabólica, toxicológica, e a sintomática aguda como decorrente de uma alteração aguda no sistema nervoso central, ou por um AVC, uma hemorragia, ou por um quadro de infecção mesmo. E aí, quando que a gente vai bentonizar esse paciente? Que eu acho que a gente acaba bentonizando para mais. A indicação seria basicamente naquele paciente que tem crises recorrentes ou critérios de status, que a gente vai ver melhor esses critérios na próxima aula. Esse paciente, independente do tipo de crise que ele apresenta, a gente tem indicação porque essa crise realmente está recorrendo. A gente está preocupado com mortalidade desse paciente e lesão do sistema nervoso central mesmo. Algumas situações especiais, porque eu vi até um caso na emergência de um paciente que teve a primeira crise da vida, a gente viu uma alteração no exame de imagem, só que a gente optou por não, como na primeira crise dele, o paciente não tinha outros fatores, a gente optou por não mentorizar. Esse paciente recuperou consciência, só que primeiro depois ele recorreu com uma crise, depois com outra crise. Então, nessas crises recorrentes, a gente acha que é indicado, mesmo não sendo um critério formal, se a gente for pensar em termos de classificação para status, a gente acha por bem atingir um nível terapêutico mais rápido. E aí, no paciente epilético, quando que a gente vai bentonizar? Também não tem, o nível de evidência é muito baixo, nível C. Eles colocam que a gente pode guiar por nível terapêutico, ou quando o paciente chega, a gente sabe que eles não são aderentes ao tratamento, mas isso também não é regra. O mais prudente seria, naqueles pacientes que têm critérios de status ou que está apresentando crise recorrente. A gente pode atender um paciente que faz uso de carbamazepina, por exemplo, omitiu a dose noturna, teve uma crise de escape e veio para cá. Não tem muito porquê eu fazer uma dose de ataque, atingir um nível terapêutico rapidamente de fenitoína, sendo que a gente sabe exatamente o motivo. Eu posso só fazer essa próxima dose da carbamazepina e esse paciente vai ficar estável. Então, o nível de evidência, como eu falei, é baixo, porque a maioria dos estudos que fazem essa dosagem de níveis terapêuticos, eles não colocaram como desfecho o risco de recorrência de crise. Então, a gente não tem um dado concreto mesmo, só o paciente falar que ele não é aderente, que a gente tem que atingir o nível terapêutico mais rápido. Tá, então a gente já definiu quanto que eu tenho que atingir, fazer esse bolus EV. A próxima pergunta que a gente faz é quanto que eu vou prescrever um anticonvulsivante para esse paciente? Na crise sintomática aguda, a gente tem indicação para aqueles casos que eu estou tentando corrigir a causa que descompensou esse paciente. Por exemplo, eu sei que o paciente está com quadro de meningite, vou fazer o tratamento durante 7 dias, por exemplo, 7, 14 dias, e durante esse tempo esse paciente tem um risco maior de recorrer com crise. É prudente a gente deixar um anticonvulsivante durante esse período de tratamento, lembrando que é só até eu conseguir corrigir a causa que descompensou esse evento. Na crise provocada, que seria, como eu falei, aqueles pacientes que têm uma hiponatremia, uma hiperglicemia, em geral, a gente não usa anticonvulsivante. Nosso objetivo é corrigir o que levou à crise. Na sintomática aguda, tem essa indicação durante a fase aguda mesmo, por causa da alta morbimortalidade para esse paciente. E na crise não provocada? Como que a gente vai proceder em relação a isso? A gente sabe que a indicação é a gente avaliar qual que é o risco de recorrência desse evento. E como que a gente vai avaliar? A gente sabe que, quando a gente compara uma crise sintomática aguda com não provocada, a sintomática aguda tem uma propensão 80% menor de recorrer nos próximos 10 anos. Por isso eu quis colocar esse gráfico para a gente sempre preocupar naquele paciente que tem uma crise não provocada. Ele vai ter um risco de recorrência maior. Mas como que eu vou estimar esse risco de recorrência? A gente tem alguns fatores que ajudam a gente a tomar essa decisão. São alterações em neuroimagem. Esses pacientes vão ter um risco até de 20% a 30% de recorrer com a crise. Na verdade, é um risco de 2 a 2,4 vezes maior. O paciente tem crise noturna, crise durante o sono, na verdade. Tem um risco também até 2 vezes maior de recorrer com crise nos próximos 4 anos. Lembrando que quem tem crise noturna também tem um risco maior de ter morte súbita associada à epilepsia. Então, é um fator que a gente tem que considerar muito para tratar esse paciente. E o paciente que não é nossa realidade também, o paciente que já tem descargas no eletroencefalo, que a gente conseguiu por algum motivo fazer durante a internação, ele tem um risco de recorrer até 2 vezes maior, então é indicado a gente
tratar esse paciente. Validade incerta, eles colocam como, por exemplo, idade, o tipo de crise, com um paciente, por exemplo, que aparece para a gente com uma crise, um jovem com crise mioclônica, que a gente começa a investigar, tem fator familiar, a gente está pensando que esse paciente pode ter uma síndrome epilética, é de bom tom a gente começar um tratamento para ele. Profissão. Tem paciente que trabalha com profissões de muito risco, ou uma profissão com altura, ou com material cortante. Então, talvez a gente comece, porque esse paciente, por exemplo, não pode se afastar da atividade dele. Então, a gente começa pelo benefício do paciente mesmo. Mas a gente não tem uma validade que indique esse tratamento exatamente. E história familiar também a gente pode considerar. E aí, como que a gente vai escolher esse anticonvulsivante para o paciente? Também não é uma decisão fácil, a gente tem alguns parâmetros que podem nos guiar, como o tipo de crise, as comorbidades que esse paciente pode apresentar, um paciente com insuficiência hepática renal, que a gente tem que saber escolher o melhor droga para ele. A idade e o sexo, tem que lembrar em mulheres em idade fértil por causa do risco de teratogenicidade com anticonvulsivantes. Interação medicamentosa, a gente sabe que muitos anticonvulsivantes são indutores enzimáticos, né? A gente tem que preocupar com isso mesmo, a gente tem muito paciente que usa varfarina, que a gente sabe que interage com tudo. Então, a gente tem que prestar atenção na interação medicamentosa também. E o que a gente tem disponível no SUS nem sempre é o melhor que a gente tem a oferecer, mas a gente tem que pensar se esse paciente vai ter condições de manter esse tratamento ou não. E aí, outra dúvida também que a gente tem muito na emergência é quanto a gente vai internar esse paciente, porque a crise assusta, né? A gente tem um peso social, emocional, pressão da família. Não se a gente for para casa, esse paciente recorrer com crise. A gente sabe de alguns critérios bem estabelecidos para internar. Seria um pós-vital prolongado, um paciente que demora mais lentamente para recuperar. Uma condição que eu estou ainda tratando, esse paciente está com uma hiperglicemia que eu não consigo controlar ainda, então a gente vai manter esse paciente ainda em observação. E o critério mais evidente é o status, porque ele realmente está tendo crise recorrente, está tendo uma descarga contínua, e aí a gente vai ter que deixar ele em observação. Tá, eu vou internar, mas esse paciente precisa ficar no colo, precisa ficar na sala de emergência? Não necessariamente. Os critérios para ele ficar no colo, a gente teria que pensar sinais de instabilidade, como qualquer outra condição clínica. O paciente está tendo crises recorrentes ou está com critérios de status. A infusão de bolas, preferencialmente, a gente orienta que seja feita na sala de emergência, por causa dessa monitorização. E o tempo também, a gente não tem, em estudos, comprado quanto tempo que ele precisa ficar em observação na sala de emergência. A gente discutiu com os nossos orientadores, seria um prazo de até 2 horas, ou até esse paciente voltar ao sensório basal dele. Não necessariamente esse paciente no base 14, ele está só confuso. Talvez a gente possa observar na triagem, não precisa ficar na sala de emergência. Mas esse tempo, a gente realmente não tem uma regra estabelecida para isso. E quando que eu vou dar alta para esse paciente? A gente sabe que o maior risco de recorrência das crises, até 85%, recorre nas primeiras 6 horas. Se a gente diminuir esse tempo nas primeiras 2 horas, também tem uma chance maior de recorrer. Então, é de bom tom a gente deixar esse paciente em observação pelo menos durante 6 horas. Mas o que eu vou considerar para dar alta para esse paciente? O paciente não tem déficit neurológico, né? Ele está estável hemodinamicamente. A gente conseguiu resolver, quando é uma causa provocada, a gente conseguiu resolver um motivo dessa descompensação. E também é orientado que esse paciente tenha a presença de acompanhante. Então, se a gente for pensar no risco de direção, ou até no risco para acompanhá-lo, para nos respaldar também desse acompanhamento desse paciente. Então, vou dar alta para esse paciente, vou conversar com o paciente que teve a crise convulsiva. O que eu tenho que levar em consideração? Informar os fatores que podem, ou condições que podem diminuir o limiar convulsivo, fatores como estresse, redução do sono, tempo de sono, álcool, drogas, esse paciente, fatores estressantes, como eu falei, ele tem que saber que isso pode diminuir o limiar convulsivo e aumentar esse risco para ele. Atividade de risco, a gente orienta o paciente a evitar, um paciente epiléptico, por exemplo, evitar, como eu falei, trabalhar com altura ou com material cortante, porque ele pode, até a gente conseguir o controle ideal, ele vai se expor a um risco. Informação sobre direção, que também é uma pergunta frequente nos ambulatórios, se esse paciente pode dirigir ou não. Isso muda muito de cada país. Na legislação brasileira, o que é permitido para o paciente portador de epilepsia retirar a CNH categoria B, então ele não pode dirigir moto, não pode dirigir carros com mais de 8 passageiros. E quando que esse paciente vai ser liberado para dirigir? O paciente que usa anticonvulsivante tem que ter 1 ano sem crise, tem que ter um laudo médico e tem que comprovar que está aderente ao tratamento. O paciente que está em mão de anticonvulsivante tem que ter pelo menos 2 anos sem crise, pelo menos 6 meses sem crise após a suspensão do medicamento, e também tem que ter um laudo do médico comprovando, um parecer do médico comprovando isso. É importante também considerar os efeitos adversos dos anticonvulsivantes, então nas consultas ou orientar
pedir para o paciente, para quando chegar ao acompanhamento com o neuro, falar ativamente dos efeitos adversos que ele está apresentando. Se tá, a gente pode pedir até para perguntar qual que é mais comum, principalmente o rachicutano, que a gente vê muito falando do clidine com a fenitoína, então a gente tem que perguntar ativamente para o paciente. E atestado médico também é uma dúvida que a gente tem na prática, vai depender da atividade laboral que ele exerce. Então, não tem uma regra de tempo para esse paciente ficar afastado. E aí a gente tentou criar, porque acho que o objetivo dessa aula que o pessoal passou para a gente seria tentar criar um protocolo para guiar o nosso raciocínio quando a gente está frente a um paciente com a primeira crise convulsiva. E normalmente a gente cria um protocolo para a gente ter o que seguir, mas a gente vai ter condições que a gente vai ter que sair desse protocolo. E a gente tem autonomia para tomar essa decisão. Então, vamos lá, vamos seguir os passos que o Bruno falou no começo. O primeiro passo, a gente vai identificar, definir se é realmente uma crise epilética, considerando os diagnósticos diferenciais e como que ele se apresentou. O segundo passo é definir o tipo de crise, se é uma crise sintomática aguda, se é uma crise provocada ou se é uma crise não provocada. Para isso, a gente vai solicitar os exames laboratoriais, vai pedir principalmente os dias, o sódio, mais importante, glicemia, e em alguns casos a gente vai pedir exames direcionados também. Terceiro, sempre na primeira crise a gente vai solicitar para esse paciente. No paciente epilético, a gente vai ter que avaliar os casos selecionados, como o Bruno já explicou. A punção lombar, ela vai ser orientada no paciente que tem suspeita de infecção do sistema nervoso central ou de hemorragia subaracnoide. Eletroencefalo. Normalmente a gente não vai fazer durante a internação, exceto nos casos de status. Então, ambulatorialmente, todo paciente com crise não provocada merece sair com pedido de eletroencefalo. Ah, estou na dúvida se eu vou pedir ou não nossas condições de saúde. Pode encaminhar. Como eu vou falar, a gente vai encaminhar para o neuro da rede, ele pode decidir quando solicitar esse exame. Terceiro passo, já defini que é crise, já sei o tipo de crise. Vou precisar idoneizar? Sim, se esse paciente estiver tendo crises recorrentes ou critérios de status. Vou precisar iniciar o anticonvulsivante? Isso também depende do tipo de crise. Se é uma crise sintomática aguda provocada, a gente vai selecionar os casos que eu vou ter que tratar durante a resolução daquela condição aguda. Uma crise não provocada, a gente vai avaliar o risco, sempre considerando os 3 pontos que são importantes, que é alterações em exames de imagem, crise durante o sono e alterações em eletroencefalo. E o quarto passo é avaliar se esse paciente vai precisar ficar com a gente aqui internado ou não. Se tiver com pós-vital prolongado, um retorno mais identificado à condição de base, onde eu estou investigando o que causou essa crise, esse paciente merece ficar internado. Se na emergência, quando que vai precisar? O paciente também com critério de escape, não voltou ao estado basal dele ainda, ou está com alguma instabilidade hemodinâmica, ele merece ficar na sala de emergência. Não, esse paciente está super estável, não tem nenhum déficit focal, já retornou ao basal dele, a gente pode dar alta para esse paciente depois de 6 horas de observação. E quando eu for dar alta para esse paciente, primeira crise, a gente vai sempre encaminhar para o neurologista da rede, em alguns casos a gente já pode pedir o eletroencefalo e a ressonância, mas acho que mais prudente seria encaminhar para o especialista. E o paciente epilético, ele vai voltar para o centro de referência dele também para avaliar. Os casos que eu vou precisar repetir o exame de imagem, eu vou repetir o eletroencefalo, por exemplo, um paciente que já está fazendo tratamento contínuo e mesmo assim está recorrendo com crise, por exemplo. É isso. Pessoal, dúvidas, comentários, polêmicas. Compartilhar a tela aí para o povo online. Sim. Aí eu vou aqui de novo compartilhamento. Não, acho que tá. Vai. Bom dia, pessoal. Aqui é o Orlandil da Neurocirurgia. Parabéns pela aula, extremamente didática. Obrigado. Obrigada. Que bom que você está aqui, né, Orlandil? Consegui assistir. Você me lembrou. Obrigado por ter lembrado, tá? Eu mandei no grupo da Neurologia, o pessoal assistir lá também da Neurocirurgia. Está meio baixinho aí, né, gente? Mas eu acho que deu para escutar, né? Deu para estar legal. Então, Parabéns aí pela iniciativa e pela escolha do tema, extremamente importante. Eu tenho uma pergunta. Em relação aos exames laboratoriais, eu não sei se eu não vi na hora, a ureia não estaria faria parte, não, na possibilidade de um paciente que tem uma encefalopatia urêmica e a primeira manifestação é crise convulsiva, né? A ureia não estaria incluída?
Acho que foi o teste para ver se vocês estavam atentos. Faz parte sim. Faz parte sim. Mas coloca qual o rendimento? Uma outra pergunta que eu tenho em relação a fazer... Eu não sei se alguém está falando, perdão, eu interrompi. Superbike em torno de 4% às vezes, é isso? Então, o exame de fazer de rotina, a ideia de que ele não faz sentido fazer o programa é porque raras vezes eles iam ter errado mesmo. Então, é sensacional. Frequentemente, a gente tem que ter pegas para saber se o paciente já tem isso ou não. É lógico que eu também não acho que tem que ser uma coisa super espartana, você já vai para o paciente com histórico, mas com diurético, não acho que não precisa também ser tão rigoroso assim. Mas a urina rotina é o que me incomoda em particular. E aí, se vocês quiserem entender isso, se vocês quiserem comentar também. Deu para ouvir aí, Orlandinho, a resposta do Braga? Para ouvir, mais ou menos. Todos têm uma infecção de urina, né? Todos têm uma bactéria. Todos fazem um tratamento de infecção de urina. Principalmente os anteriores de inflamação posterior, mas a primeira diagnóstica é uma infecção de urina. Então, a gente tem que ser sincero, né? E vai fazer um aumento, tem uma sepsia adequada, né? Ô, gente, só para finalizar para quem está em casa aqui, o Braga respondeu que a associação, né, achar que a ureia alterada vai ser motivo de uma crise é cerca de 4%, né, Braga? Qualquer exame laboratorial. Qualquer exame laboratorial. Na primeira crise. Na primeira crise. Então, é bem baixo mesmo. É claro que a gente vai avaliar cada caso, igual ele comentou, né? Não é lembrar que está furando o paciente já, para não deixar para lembrar depois que poderia ter sido aquilo, analisar naquele momento quais alterações que são compatíveis com cada caso, mas também preocupação com fazer para mais, que é o que a gente mais faz, né? E principalmente com a urina que foi pontuada aqui, que deve ser uns 90% dos pacientes ganham um exame de urina, né? Principalmente se for idoso, assim. E acho que tem uma sequência muito ruim, né, vinculada à urina. Não só a questão da espera, do movimento enfermagem para fazer, mas como a bacteriúria assintomática é uma coisa muito comum, além da exposição inadequada ao antibiótico, tem seus próprios danos, e imagina alguém teve uma convulsão, acaba ganhando pneumonia, né, no meio da história, então, ao invés de ajudar, você está atrapalhando. Ainda por cima, às vezes é um paciente que tinha uma lesão estrutural ali, e aí fica, não, na verdade, foi uma crise sintomática aguda. Então, perde a oportunidade de fazer uma profilaxia secundária que precisava. Então, acho que na rotina, realmente, ia ser um negócio muito impressionante, ia justificar. Orlandinho, você ia falar mais alguma coisa? Tem uma questão também, só mais uma. Pelo que eu entendi aí no que foi colocado, nos pacientes com indicação do ataque do dental, que ele fosse realizado na sala de emergência, correto? Foi, isso, né? A dentalização sempre na sala de emergência, pelo risco de arritmia, principalmente bradicardia. Pois é, que às vezes tem muito paciente que chega lá no hospital, está na triagem, tem indicação, e nesse caso teria que levar para a sala de urgência, só que às vezes está lotado lá, né? Uhum. Eu estou falando que às vezes está lotado, né? Na sala de emergência. Por isso que os meninos já estão... Por isso que a gente, às vezes, está lotado, porque teve uma crise convulsiva lá e já deu 2 horas e o neuro não liberou, né? Que é por isso que a gente está aqui hoje também. Mas, com certeza, vai ter situações que vai estar lotado, por isso que os meninos acham pontuado que é preferencialmente na sala de emergência, né? Mas acho um ponto interessante. Então, a gente vai deixar de dentonizar o paciente porque não tem um monitor? Qual que é a proposta? Ô, Nath, aproveitando também, Orlandinho aqui, eu acho que isso acontece muito porque a gente super indica a dentonização. Então, eu acho que a gente, se a gente identonizar o paciente que realmente precisa, né, e não fez crise completa, porque hoje que a gente vê hoje é medular, né, convulsão igual a dentonização. Aí acho que a gente acaba mantendo pacientes em dentonização sem necessidade. Então, quando a gente equalizar essa intervenção, né, vamos dentonizar quem precisa, durante a dentonização o paciente fica na sala e depois sai, eu acho que a gente consegue chegar num ponto melhor, né? E claro que nós temos que caminhar, a gente tem que caminhar para
unidade de observação, que não seja na emergência, que seja capaz de olhar melhor esses pacientes intermediários. Porque absolutamente não é possível internizar um paciente no corredor ou numa sala ali de observação com 60 pacientes, né? Então, assim, precisa ter esse bom senso. Eventualmente, tem dia que a gente pode internizar um paciente lá fora, porque o neuro vai estar próximo, porque a equipe de enfermagem está sobrecarregada. Então, a gente precisa, o lugar já traz algumas coisas junto com ele, né? Então, a gente sabe que na sala de emergência sempre vai ter um pacote junto com ela, que vai ser uma equipe que vai ser capaz de monitorizar. Então, a gente tem muito mais que ter esse pacote, né? Esses critérios, sou capaz de observar o paciente, tem alguém para cuidar, vai ser feito sob visão, do que definir o lugar. Porque aí nos dá um pouquinho de flexibilidade, né? A gente vai saber, olha, o lugar indicado é esse, porque tem isso, isso, isso. Se na observação do pronto-socorro eu conseguir fazer isso, isso e isso, é possível que a identificação seja feita lá. Então, acho que a gente tem que pensar nessa, né? A gente sai um pouquinho dessa armadilha, né? E se a gente começar a indicar melhor o caso, vai ter mais vaga para quem precisa de fato. Mundial, e a gente definir quando a gente vai fazer essa organização, né? Como a gente falou, os próprios critérios que você tem status mesmo, né? Que a gente vai ter na próxima aula. E lembrar que antes disso, a gente todo esquece, porque não vai precisar falar, não pode fazer o dentro da equipe. Então, o paciente está com as crises da lei recorrente, pode fazer só o WhatsApp mesmo, fazer um dia de reclamar, a gente sabe que acha que o SAMU já fez, mas muitas vezes o SAMU também não fez. E a gente vai ter esse critério de tratar aqui de recorrente a mostrar aqui, que é o dedo de seguinte. Então, sairia também dessa lado que está comentando todo mundo tem que fazer contato de dançar. Normalmente vai ser o primeiro ponto que é uma dançar. Eu acho que lembrar também que se você for indicar direitinho, a grande maioria dos pacientes já vai estar sendo corpo. Você vai autorizar, justamente jogar em estado, você vai ter um estado na verdade, vai ter um estado. Se a gente tiver um cuidado na indicação real dos pacientes, eu acho que vai ter que a grande maioria já teria estado mesmo. E uma coisa que eu já vi com certa frequência aqui no hospital é o paciente ser dançonizado numa UPA ou em outro serviço e chegar aqui e estar recorrendo disso e ser dançonizado novamente. Né? Isso acontece e tem que ter critério e não vai ter que ser dançonizado mais. Você vai fazer intoxicar o paciente. Eu esqueci de comentar também, depois que a gente não... Toda hora. 2, 3 vezes. Da droga de ataque. Do recebe alta. Eu esqueci de comentar Então, só... ainda dá dose de manutenção aí. Só no caso do paciente dantonizado, se a gente precisar repetir, a gente pode repetir até uma dose de 10 mg por quilo. Fazer esse repique depois não tem um prazo mínimo, mas é possível fazer esse novo ataque, com uma dose um pouco menor. É no máximo 30 mg por quilo, né? Então, Isso. e o produto? Eu vou comentar, como a gente comentou, né? Do benzodiazepínico, lembrando que a gente pode fazer, repetir até 3 vezes, né? O benzodiazepínico, que muitas vezes talvez vai evitar que a gente inotimize o paciente, né? Mas lembrando também que o benzodiazepínico tem uma duração de ação muito pequena, né? Então, às vezes, realmente, né? Da glucose de às vezes vai ser suficiente. Mas é uma forma, sem dúvida, da gente evitar, né? Vocês escutaram em casa, pessoal? O Vitor está comentando a importância do benzodiazepínico. Tá ruim, tá difícil de escutar. Se ele conseguir chegar próximo do microfone, fica melhor. Aparece aí, Vitor, tá? Eu intimei o Vitor para assistir essa aula. Ele tem que chegar perto do microfone. E outra coisa importante também é, na hora de tranquilizar, né, para método de subdose, né? A gente tem uma dose específica de 15 a 20 mg por quilo, né? E, como a Jane acabou de comentar, a gente pode, sim, se precisar, fazer uma dose a mais, até chegar na dose de 30 mg por quilo. Né? Então, isso é possível. Então, lembrar de não fazer subdose. E uma outra coisa que eu queria comentar é reforçar o que a gente já falou também. De tentar diminuir o mínimo possível a peritonina, porque é o precipício, né? É o que faz, isso precipita no equipe.
Então, a gente vê que a maioria dos pacientes, eles vão recorrer ao risco porque eles receberam dose insuficiente de fenitonina. Né? A fenitonina está toda lá no equipe. Né? E o paciente não recebeu foi nada de fenitonina. Então, a gente tenta diminuir o mínimo possível, né? Que a gente costuma usar aí 100 ml de soro fisiológico. Exatamente, a velocidade de infusão, né? A gente tem que respeitar aí no máximo 50 miligramas por minuto, né? E o ideal mesmo, no mundo ideal, seria a gente fazer a fenitonina sem diluir, né? Em longos períodos, né? Eu acho que a Isabela deve ter visto que a que virá por ele, só faz fenitonina em longos períodos sem diluição, né? Então, mas infelizmente não faz parte da nossa realidade, né? A gente não tem disponível o número de períodos em todos os serviços, né? Então, por favor, né, diluir o mínimo possível e também... Só 4 colofonas de exatamente, o meu mágico, né? 4 colofonas, né? Mas para todo mundo não é assim, né? Então, tem que calcular, né, pelo peso. E, assim, não tem muito bem definido na literatura calculador de máximo. A gente costuma usar o máximo. Isso a gente não costuma usar mais do que 1.500 máximo, né? Lembrando que a fenitonina, né, principalmente essa dose da TAP, o paciente costuma fazer muita intoxicação, o paciente fica apático, né? Ensaio, uma taquia, né? Então isso é muito importante. E outra coisa, lembrar também dessa questão do glicosémico, né? Muita gente vou pedir glicosémico de fenitonina, e aí o glicosémico vem baixo, vou manter de novo, né? Assim, não precisa disso também, a gente não acompanha, são raríssimos casos de teste de glicosémico, né? E lembrando também que vocês podem fazer algumas ciladas, né? Porque, por exemplo, vamos supor que o paciente já é previamente epilético e ele usa ácido valproico. E aí você vai tantonizar ele. Existe uma intoxicação paradoxal por fenitonina, né? Então, o paciente, tanto o ácido valproico quanto a fenitonina, todas as duas medicações são ligadas 90% a proteínas plasmáticas. O paciente já usa ácido valproico, então o ácido valproico está ligado a proteínas plasmáticas. E aí ele ganha a fenitonina não se liga, né? Então, aumenta a fração livre do fármaco e a dosagem do nível 7 é a fração total. Né? Então, às vezes, o nível 7 da fenitonina tem dentro da parte de referência, e aí o paciente está intoxicado com a fenitonina e você fala que não foi por conta da fenitonina. Né? Então, lembrar disso também, né? Dessas interações medicamentosas, das possibilidades de aumentar o efeito do doente. Você tem que organizar mais o paciente, pode se intoxicar mais. Né? Lembrar também que eu não tenho porque eu quero que ela seja assim. Então, lembrar que às vezes ele não faz o uso contínuo. Então, tem que ficar. Lembrar de começar a dose fixa, né? Exatamente depois de 12 horas do centro de circulação. Precisar ser atualizado, qual é o que você está usando? Nenhum. Fazer ataque, mas lembrar da manutenção, né? Acho que a gente pode falar mais de manutenção, né? Na semana que vem, que vai ser mais específico. Braga, você está pensando, quer fazer algum comentário final? Pois é, desculpa aí, parabéns pelo Brasil, montado um tempo muito curto, né? Comendo aqui com uma semana, né? E achei que foi super legal e atendeu bem, lembrando de ficar muito prático, né? Do que vai guiar. E eu acho que durante a reunião surgiu, assim, a gente até provocou assim, se eles acharam que eram os excessos aqui do limão, e vários apareceram. A imagem, você vai deixar para alguém Lúcio reforçar, mas é um excesso que a gente comete demais, e outra coisa é a permanência mesmo. A gente focou muito na questão de ficar na emergência não 2 horas, mas até a permanência no olho. A gente sabe que essa ocupação não é só da sala de emergência, né? E um dado que eu aprendi a ouvir pela primeira vez com o Berlucci, depois que eu vi lá no Update, que nesse paciente sem primeira crise, a recorrência, a maior parte das vezes é precoce, né? 85% das vezes são de 6 horas. E aí, embora isso signifique que não apareça explícito mesmo no Update, não chega após essa recomendação, vira uma coisa muito de consenso, se a gente deixa esses testes todos, né? Recuperou consciência, tem suporte, tem continuidade, e essa janela de tempo para virar a gente para sentir para casa. E a gente passar a entender, para a gente que é clínico agora, não para os clínicos da exceção, entender a convulsão
como a gente tem, por exemplo, o elemento cardiovascular que tem estrutura de ser primária e secundária, eu acho que é uma analogia que faz toda a diferença para você entender que a crise é uma coisa do outro mundo, né? Por exemplo, o próximo evento ele tem um risco alto ou não? Se tem um risco alto, compensa, digamos assim, o dano de você fazer a produção secundária, já que as medicações anticonvulsivantes, de uma forma geral, elas têm um efeito colateral, né? Talvez não os graves, a gente está acostumado a evitar, mas cognição, memória, sonolência. E é isso, parabéns. Obrigada, Dani. Obrigado. O João queria fazer uma pergunta? Semana que vem? Então tá. Eu acho que dá para a gente fazer depois um choosing wise da sessão aqui hoje, né? Entre tantos especialistas aqui e quem está na linha de frente, né? Mas assim, acho que em resumo, pensar que a crise convulsiva não é igual a sala de emergência, né? Tem muito isso. Teve crise, tem que ir para a sala, o paciente está em Glasgow 15, já recuperou, e aí chega para nós lá, junto com uma parada cardíaca, né? Em caso de crise sem status, igual o Vitor pontuou, lembrar de que a primeira linha é benzodiazepínico, né? Lembrar que você pode repetir até 3 vezes, então não sair antonizando de cara. Muito importante, a gente falou, não precisa pedir tudograma para todo mundo, né? Principalmente a urina vai ser uma raridade, acho que a gente tem que avaliar bem quando que a urina vai te acrescentar alguma coisa, no caso de crise convulsiva. E tempo de observação na sala de emergência tem relação mais com a apresentação clínica do paciente do que com a opinião do neurologista, né? Vamos dizer assim. Lembrar que se não tem outros motivos para permanência, se o paciente já está estável, está consciente, não tem mais nada que te preocupa, não tem um trauma, a recomendação de hoje que a gente fica é de que 2 horas de observação na sala de emergência parece aceitável, né? E o que o Braga pontuou agora no final, que lembrar de que alta para casa é uma possibilidade, né? Principalmente se o paciente já tomou consciência, não recorreu crise nas primeiras 6 horas, que é o tempo que isso acontece mais, alta para casa é uma possibilidade. Alguém lembra de mais algum ponto importante que a gente falou aqui? Acho que foi isso, né? Isso. É verdade. Isso. Eu até anotei isso mesmo para a gente colocar no podcast. Vai ter um podcast, né? Diz que vai. Mas a gente, né, tem muita síndrome de abstinência aqui sendo identonizada, que não tem necessidade, né? Nenhuma. Então, esse é um outro ponto muito importante. Acho que é isso, né, gente? Pra gente não estender muito. Só a questão de exame, que secar é uma coisa que as pessoas têm que dar. A crença de que eu tenho que pedir uma secar para ver se não possível. Não, a gente sabe, a literatura está muito fácil. Tem uma correlação bem consistente. O paciente teve assim, caiu, às vezes machucou, bateu com ele para ter uma seca mais elevada. Então, ele não serve muito para diferenciar isso, não possível de outros eventos que levou a perda de transporte de consciência. Então, a gente pede para mais, entra no programa aí, e não acrescenta tanto. E às vezes as pessoas pensam, não, mas secar está alto, então tem que não possível, não tem que tutorizar, não tem que fazer isso. Leva para uma cadeia e conclui depois, e às vezes depois. Ótimo. Então, lembrar que o papel da secar nem é tão bom assim, né, para a gente pensar como preditor de crise, né? Às vezes falar, não foi crise, não, porque secar não existiu. Gente, alguém aí de casa quer fazer algum último comentário? Agradecer de novo, gente, todo mundo que veio para fazer. Acho que foi uma parceria muito importante, que vai trazer bons frutos aí agora no nosso dia a dia, na sala de emergência, né? Muito bom, né? Obrigada, viu, gente? Aí semana que vem, mesmo horário, mesmo local, né? Obrigada, gente.